Muito bem, gente. Nós vamos aqui hoje, encerramos na nossa última aula a categoria de crimes contra a honra, não é isso? Vimos lá os delitos calúnia, difamação e injúria. Hoje nós vamos iniciar uma nova categoria de delitos. Hoje nós vamos iniciar com os delitos contra a liberdade individual. Crimes contra a liberdade individual. É interessante nós falarmos de crimes contra a liberdade individual, porque, na verdade, todos os delitos, aqui estou solo, todos os delitos, de certa forma, eles são um ataque à liberdade das pessoas, não é isso? Nós sabemos que... Como é que nós sabemos o que é o crime? O crime, ele é um ataque aos nossos bens jurídicos mais valiosos. E ele é um ataque de grande significância, para que somente outras áreas do direito não sejam suficientes para resolver a questão. Daí porque nós temos a criação dos delitos, não é isso? A criação de crimes voltados à proteção dos bens jurídicos. E por que é interessante falarmos em crime contra a liberdade individual? É interessante nós falarmos deste delito porque, na verdade, todos os delitos, de certa forma, eles vão contra a nossa liberdade no que diz respeito à disposição do bem jurídico protegido. Por mais que alguns bens jurídicos não sejam disponíveis, né? Alguns são disponíveis, como o patrimônio. Outros, porém, são indisponíveis, como a vida, não é isso? Por mais que alguns bens jurídicos sejam disponíveis, quando nós estamos falando em delito, necessariamente nós estamos falando em um ataque à liberdade, em um ataque à nossa liberdade de disposição desses bens jurídicos, quando eles são disponíveis. A particularidade desses crimes que nós vamos ver, hoje nós vamos ver metade dos delitos e na próxima aula vamos ver outra metade. A particularidade desses crimes é que, neles, o bem jurídico protegido é a liberdade individual. Em todos os outros delitos, nós temos, sim, um ataque à nossa liberdade, na medida em que temos um bem jurídico atacado, seja este bem jurídico disponível ou não, a depender da categoria do delito. Porém, nesses delitos aqui que vamos iniciar o estudo deles hoje, o interessante deles é que o bem jurídico protegido é a liberdade. Ok? Daí porque, como vocês vão ver, alguns deles apresentam um caráter de subsidiariedade. Eles vão estar presentes quando não se fizer presente, quando a conduta não configurar um outro crime mais grave. Beleza? Vamos lá. Delito de constrangimento ilegal. Primeiro deles, artigo 146. Constranger alguém. Um momentinho. Algum questionamento aí, gente? Não, né? Pensei ter ouvido aqui. Constrangimento ilegal. Constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe houver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe houver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Veja só, gente, o delito de constrangimento ilegal, nós podemos ver aí na descrição da conduta, ele apresenta três meios, ele apresenta aqui na sua finalização uma questão muito importante que a gente vê em todo o direito. O que nós estamos obrigados perante a lei? De que forma a lei pode incidir na nossa conduta? Seja ela uma conduta de qualquer dos ramos do direito. Ou a lei nos permite determinada conduta, ou a lei nos manda, nos determina que adotemos determinada conduta. Ou seja, nós podemos ter uma lei permissiva, que é aquela que permite, ou nós podemos ter uma lei que nos estabelece uma obrigação. Então, nós podemos ser, em face da legislação, nós podemos ter uma autorização ou nós podemos ser obrigados. Vejam vocês, no crime de constrangimento ilegal, o autor do delito, ele nos obriga, ele constrange alguém, ele nos obriga, e essa obrigação se faz mediante violência, né? Que é o ataque físico propriamente, ou grave ameaça, que é uma ameaça de violência, ou depois de lhe houver reduzido por qualquer outro meio. O que quer isso dizer? São aquelas, primeiro o direito, muitas vezes ele indica exemplos, e na sequência vem uma determinação geral, ou seja, ele traz a violência como meios de constrangimento. A violência, a grave ameaça, ou depois de lhe houver reduzido por qualquer outro meio, porque tanto a violência quanto a grave ameaça, qual é o efeito dela? O efeito delas, da violência ou da grave ameaça, é reduzir a capacidade de resistência. Então, o legislador determina, mediante violência, grave ameaça, ou depois de lhe houver reduzido por qualquer outro meio que não seja violência ou grave ameaça, para que a pessoa faça o que a lei, para que a pessoa não faça o que a lei permite, ou faça o que a lei não determina, correto? Nós temos aí um ataque à determinação legal. A pena, vocês vejam que a pena é baixinha, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Temos aí um caso de aumento de pena previsto no parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando a execução do crime... As penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há o emprego de armas. Então, se a violência, a grave ameaça ou qualquer outro meio de constrangimento, se para ele nós temos a reunião de mais de 3 pessoas, ou se há o emprego de arma de fogo, vejam vocês aí que nós podemos estar, então, falando do concurso de pessoas. Se para o cometimento do crime de constrangimento ilegal nós tivermos o concurso de pessoas, mas não é qualquer concurso de pessoas, é um concurso de pessoas composto por mais de 3 pessoas, ou mesmo se houver o emprego de armas, e aqui nós não estamos falando de arma de fogo, nós estamos falando de quaisquer armas que tenham essa capacidade com a qual, qual será utilizada para fim de violência
ou para grave ameaça, ou para reduzir a capacidade por qualquer outro meio. Nestes casos, nós temos as penas, as penas aplicadas, aumento de pena, as penas aplicam-se cumulativamente em dobro, quando para execução do crime se reúne mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, se tivermos a reunião de mais pessoas, a pena ela é aplicada em dobro, cumulativamente e em dobro. Exatamente, quando há emprego de arma ou concurso de pessoa. Parágrafo 2º. E aqui é interessante, gente. Aqui nós não podemos, e já vamos ver, nós não podemos aqui descaracterizar, excluir a possibilidade do crime de associação criminosa. Mas como nós vamos ver mais à frente, o crime de associação criminosa, ele requer uma continuidade, uma permanência. Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência, porque há uma possibilidade aqui do crime de constrangimento ser cometido por meio de violência. Se há violência, nós podemos ter aí como resultado, já estudamos, nós podemos ter como resultado as lesões corporais de qualquer natureza, não é isso? Então, além do constrangimento ilegal, cuja pena é baixinha, detenção de 3 meses a 1 ano, também, caso esse constrangimento se dê por meio de violência, aplica-se também a pena correspondente à violência, ou seja, a pessoa pode responder por lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Parágrafo 3º. Não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada mediante iminente perigo de vida. A coação exercida para impedir o suicídio. São 2 situações aí em que nós temos a exclusão da ilicitude. Se esse constrangimento, se essa conduta contrária à vontade da vítima tiver por propósito a intervenção médica sem o consentimento dela ou de seu representante, mas para evitar a morte, ou mesmo se esse constrangimento for voltado para impedir o suicídio, nestes 2 casos nós temos um excludente de ilicitude e o autor, no primeiro caso, o médico, por óbvio, no segundo caso, no inciso 1, o médico, no inciso 2, qualquer pessoa, eles não respondem pelo crime de constrangimento ilegal. Bom, gente, diante dessa previsão legal aí, o que nós temos? Sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer esse delito e qualquer pessoa pode ser vítima do delito. Nós não temos nenhuma característica especial, não se exige nenhuma característica especial para o cometimento do crime. O elemento jurídico, não. Elemento subjetivo, gente, perdão. O elemento subjetivo é o dolo. Não há previsão de cometimento deste crime a título de culpa. Mais uma vez, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Não existe nenhuma característica especial. O objeto material. A conduta é exercida sobre o quê? A conduta ela é exercida sobre a pessoa. A conduta ela é exercida sobre a pessoa. E qual é o bem jurídico protegido? O bem jurídico protegido é a liberdade. Os crimes não são contra a liberdade, crimes contra a liberdade individual. O bem jurídico protegido aqui é a liberdade. Sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa. Elemento jurídico. O objeto material é a própria pessoa, o objeto jurídico é a liberdade. Ok?
Um momentinho. Classificação, gente, é um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, não se exige nenhuma característica especial. É um delito material. Por que ele é um delito material? Nós temos uma alteração no mundo natural, na medida em que a pessoa constrangida, ela é obrigada, não é isso? Ela faz ou deixa de fazer, ela faz algo que não está, ela faz algo que a lei não lhe determina ou deixa de fazer algo que a lei lhe permite. Então, é um delito material. Nós temos essa alteração no mundo natural, não é isso? É um delito de forma livre. Por que ele é um delito de forma livre? A própria conduta, a própria previsão legal já nos diz que ele pode ser cometido mediante violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio. É um delito comissivo, não, ele somente se executa mediante a ação. Este constrangimento, seja ele, mais uma vez, físico, mediante ameaça, né? Físico, por violência, mediante ameaça, ou qualquer outro meio, esse constrangimento ele é sempre mediante ação. É um delito instantâneo. Por mais que esse constrangimento possa se estender no tempo, basta apenas um único ato para que o delito se configure. É um delito de dano. Nós efetivamente temos um dano à liberdade individual, na medida em que, mais uma vez, a pessoa faz o que a lei não determina ou deixa de fazer o que lhe é de direito. Ela é constrangida a fazer o que a lei determina, ou ela é constrangida a deixar de fazer o que lhe é de direito. É um delito unissubjetivo, não é isso? Ele pode ser cometido por uma só pessoa. Nós podemos ter a possibilidade de concurso de pessoas? Podemos. Basta uma apenas para cometê-lo. Se tivermos o concurso de pessoas, acabamos de ver aqui no seu parágrafo 1º, se tivermos o concurso de pessoas, a pena é aplicada em dobro, desde que para este concurso de pessoas reúnam-se mais de 3 pessoas, ou seja, se o delito for cometido por 2 pessoas, a pena é do caput. Se o delito for cometido por 3 pessoas, a pena é do caput. Se o delito for cometido por 4 ou mais pessoas, aí sim a pena aplica-se em dobro. Ok? E o delito fala em aplicação cumulativa. Por que o delito fala em aplicação cumulativa? Porque fala-se em 2 situações, né? Fala da aplicação cumulativa se houver mais de 3 pessoas e se tiver emprego de armas de fogo. Se tiver emprego de arma de fogo, é tranquilo, porque nós temos o Estatuto de Desarmamento que prevê delitos de porte, posse irregular. Se a pessoa constrange alguém com o uso de arma e não está autorizado para tanto, ela responde tanto pelo delito de porte de arma, quanto pelo delito de constrangimento ilegal, sendo que o delito de constrangimento ilegal vai ter a pena aplicada em dobro. Quanto à reunião de pessoas, essa reunião de pessoas, se ela for única e exclusivamente para este delito, nós vamos ter apenas o delito de constrangimento sendo aplicado em dobro. Se, porém, houver uma constância
nesta associação de pessoas, né? Nesta associação de mais de 3 pessoas, se houver uma constância para exercer o constrangimento ilegal, neste caso, nós temos a aplicação do delito de constrangimento ilegal, com pena aplicada em dobro, mais o delito de associação criminosa. Então, nós temos 2 crimes, por isso que se fala em aplicação cumulativa. Beleza? Vamos lá. Aqui. Então, está aqui, aplicação cumulativa, como eu disse, se tivermos a associação ou o porte ilegal de arma de fogo. Causas de aumento. Nós temos as causas de aumento previstas lá no próprio parágrafo 1º, não é isso? Isso, nós temos as causas de aumento previstas lá no próprio parágrafo 1º, quando há o concurso de mais de 3 pessoas, acabamos de falar, ou quando há o emprego de arma. Aqui é interessante falarmos do conceito de arma. A arma aqui, vocês vejam que na descrição típica não se refere, não precisa necessariamente ser uma arma de fogo, simplesmente fala com emprego de armas. Como eu disse, se a arma for uma arma de fogo, nós temos o Estatuto do Desarmamento que prevê o porte ilegal de arma de fogo. E aí teremos 2 delitos. Se, porém, for uma arma de outra natureza, como uma faca, um canivete, um punhal, por mais que não constitua crime, o porte, né, deles, ainda assim nós teremos a aplicação da pena em dobro. A pena referente ao constrangimento ilegal, teremos ela aplicada em dobro. Ok? Faça-me o favor, alguém aí. Coloque aqui no chat o artigo 288 do Código Penal, por favor, que é o delito de associação. Artigo 288. Interessante essa questão colocada aqui para você, Maria Clara. Interessante. Gravar vídeo em presídio para as redes sociais se encaixa onde? Nós podemos ter um constrangimento ilegal? Nós podemos ter um constrangimento ilegal? De certa forma, podemos sim. Podemos sim. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, depois de ele houver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, né, na medida em que a pessoa está presa, se não houver violência ou grave ameaça, ainda assim a capacidade de resistência dela está reduzida na medida em que ela está presa. Nós podemos pensar dessa forma, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Se a lei não determina que a pessoa tem que ser filmada, né? Se essa filmagem se dá contra a sua vontade, poderíamos aqui encaixar num delito de constrangimento ilegal. Ocorre, Maria Clara, que nós temos para essa situação em especial, nós temos os crimes de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Hoje, para incidir em abuso de autoridade é facinho. Então, acredito que muito mais fácil aqui de configurar qualquer
Se a situação não fosse essa, se fosse, por exemplo, uma gravação contra a vontade de uma pessoa exercida por um particular, poderia até configurar. Mas se for por um agente do Estado, eu acho que é muito mais fácil da gente entender como sendo um crime de abuso de autoridade. Acredito que sim. Olha aí, o crime de associação, Associarem-se 3 ou mais pessoas com um fim específico de cometer crimes. Então, se essas pessoas associarem-se simplesmente por cometimento de um delito, deste delito em especial, para este constrangimento puro e simples, nós não teremos aplicação cumulativa. Porém, se for para o cometimento de crimes, aí sim nós poderemos, né, se essa associação for voltada para o cometimento de mais de um delito de constrangimento ilegal, neste caso, nós podemos ter aplicação cumulativa, tanto do constrangimento quanto da associação. Beleza? Fala aí, Leandra. Professor, supondo que eu cometa um homicídio para me vingar de alguém que cometeu esse tipo de crime comigo. Me gravou sem minha autorização e etc. De uma maneira mais grave. Leandra. Fala de novo, Leandra. Estou entendendo, não? Supondo que eu cometi um homicídio, tipo, em vingança, né, em resposta a um vídeo que uma pessoa fez de mim, e que esse vídeo acabou destruindo meu psicológico, etc. Eu não gostei do vídeo, um vídeo pesado. Tem uma diminuição na pena por ser, tipo, não sei, né, mas por ser uma resposta de um outro crime feito? Você está falando de um caso concreto recentemente ocorrido? Sobre caso concreto, a gente não fala, não, sobre caso concreto, ainda mais caso concreto em andamento. Pode não. Se meter no meio assim, neste momento é complicado. Vamos lá. Mas tem uma atenuante? Eu pensei na possibilidade, apenas na possibilidade, em uma situação hipotética, vocês lembram lá do parágrafo 1º do 121? Vocês lembram do parágrafo 1º do 121? Esse parágrafo 1º é o parágrafo 1º que fala do privilégio. A depender da circunstância, pode ser um privilégio. Pode configurar um privilégio, entendeu? E nada impede que, ainda que seja uma tentativa, ainda assim tenha o privilégio. Ser um homicídio ou uma tentativa de homicídio privilegiada. Mas o abuso da autoridade para o cara que fez o vídeo mostrando a rotina é mais agravante do que quem fez apologia à homofobia. Um mostra a realidade da população, que essa área é outra, recebeu apoio para opinião. Não, uma coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Clara. Vamos lá. O que acontece? Olha só. O que eu disse quando eu falei aqui no início da aula? Estes crimes contra a liberdade individual, eles têm uma aplicação subsidiária. Correto? Eles só vão existir, eles só vão configurar se a conduta não constituir nenhum outro delito. Por exemplo, isso se aplica a todos os outros crimes, onde há um ataque a um outro bem jurídico.
Se nós tivermos o crime de estupro, no crime de estupro, nós temos a mulher, o homem, ele é constrangido a manter relação sexual contra a sua vontade. Ninguém é obrigado a manter relação sexual, não é isso? Ele é constrangido, mediante violência, ameaça ou por qualquer outro meio de constrangimento, a manter relação sexual. Nós temos aí o crime de constrangimento? Não, nós não temos o crime de constrangimento. Nós temos o crime de estupro. Entendeu? Então, a sua aplicação é subsidiária. E isso vale para todos os demais delitos. Todos os demais delitos. Beleza? Vamos lá. Isso, é exatamente aqui, ó, é a última característica que eu ia falar a respeito do constrangimento ilegal. Ele é um delito subsidiário. Ele só se aplica quando a conduta não configura qualquer outro crime. Se a conduta configurar qualquer outro delito, aí não será o delito de constrangimento ilegal. Beleza? Aplicação das penas cumulativa, já falamos, né, da questão lá das armas, já falamos da questão da violência, já falamos da questão da associação criminosa, caso ela exista. Eu acho que isso é fácil da gente visualizar quando nós temos aí determinação de pagamento de pedágio, por exemplo, não o pagamento, não o pedágio legal, né? O pedágio ilegal, quando nós temos o pedágio ilegal aí, alguém fecha a estrada para subir o morro, para passar em qualquer lugar, aí nós podemos pensar em associação criminosa. E as excludentes de tipicidade são as previstas aí no parágrafo 3º, a intervenção médica e a coação para impedir suicídio. Nestes dois casos, nós temos uma excludente de tipicidade. O crime a conduta não configura delito. Beleza? Crime de ameaça. Crime de ameaça. Crime de ameaça. Vamos lá. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Temos aí a multa aplicada de maneira alternativa. Sempre se recordem que a pena de multa ela é sempre aplicada de maneira alternativa ou cumulativa. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. É um delito de ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada é aquela que pede representação. Beleza? Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico a causar-lhe um mal injusto e grave. Este mal injusto, gente, pode ser um mal injusto de qualquer natureza. Pode ser um mal injusto e grave de qualquer natureza. E como vocês podem ver, o delito, como logo vamos ver aqui na classificação, ele é um delito de forma livre. Por quê? Porque essa ameaça pode se dar por palavra, por escritos, por gesto ou por qualquer outro meio simbólico. Nós precisamos a ameaça pode se dar por qualquer maneira.
Tranquilo, Sofia. Sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer esse delito. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Lógico, desde que, é interessante aqui falar no delito de ameaça, desde que essa pessoa tenha capacidade de entendimento para se sentir ameaçada. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Porque se essa pessoa não tiver capacidade de entendimento, ela não se sentirá ameaçada, e não sentindo-se ameaçada, a sua liberdade individual não vai ser atingida. Elemento subjetivo é o dolo, somente existe esse crime a título de dolo. Objeto material é a pessoa contra a qual é dirigida a conduta, e o objeto jurídico protegido é a liberdade, é a paz, né? A liberdade, a paz mental dessa pessoa. Objeto jurídico é a pessoa, perdão, objeto material é a pessoa, objeto jurídico é a liberdade, a paz de espírito, ok? Muito bem, gente. Classificação. É um delito comum. Delito de ameaça pode ser exercido por qualquer pessoa. Não se exige nenhuma característica especial. É um delito formal. Por que ele é um delito formal? Porque nós não precisamos de nenhuma alteração no mundo exterior, no mundo natural, para que o delito se configure. No delito de constrangimento ilegal, nós vimos que a pessoa, ela faz o que a lei, ela não faz o que a lei permite, ou faz o que ela não determina. Então, nós temos aqui uma ação, né? Nós temos aqui uma ação ou uma omissão, não é isso? Ação ou omissão de quem? Da vítima. Ou ela deixa de fazer o que a lei permite, ou ela faz o que a lei não determina. Aqui nós temos uma alteração no mundo exterior. Quando estamos falando do crime de ameaça, aqui nós não temos nenhuma alteração. Ameaçar alguém por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe um mal injusto e grave. Basta simplesmente estar configurada a ameaça. Desde que seja um mal injusto e grave, nós não precisamos de nenhuma outra alteração. É um delito de forma livre, como consta aí da descrição típica. Essa ameaça pode ser por palavra, por escrito, por gesto, ou por qualquer outro meio, então pode se dar por qualquer forma. É um delito comissivo, não tem como você ameaçar alguém mediante omissão. Essa ameaça se dá nem que for assim um olhar ameaçador, nós teremos, né? Não existe a possibilidade de cometimento desse delito mediante omissão. É um delito instantâneo, basta um só ato ameaçador para que o delito se configure, não precisamos que ele se estenda, e é interessante que nós vamos falar de um delito aqui na sequência, que ele não é um delito instantâneo, ele é um delito permanente, ele é uma evolução do delito de ameaça. É um delito unissubjetivo, basta uma só pessoa para o seu cometimento, nada impedindo que seja realizado em concurso de pessoas, é sempre importante dizer. E aqui nós não temos, diferentemente do delito de constrangimento ilegal, onde a pessoa faz o que a lei não determina ou deixa de fazer o que a lei autoriza. Diferentemente, neste caso do constrangimento, nós vimos que temos uma aplicação de pena em dobro, caso o constrangimento seja realizado por mais de 3 pessoas. No delito de ameaça,
onde nós não temos onde a pessoa não é obrigada a fazer ou obrigada a deixar de fazer nada, né? Nada que não esteja previsto em lei. Nós simplesmente temos a ameaça, temos o constrangimento, que não deixa de ser um delito contra a liberdade individual. Neste caso, a circunstância de ter duas, três ou mais pessoas vai apenas fazer com que ele seja cometido em concurso de pessoas. Nós não teremos alteração na pena. Correto? É um delito de dano. Por que é um delito de dano? Porque nós temos uma violação à liberdade individual. Como disse para vocês, o bem jurídico, ele é a liberdade individual, o bem jurídico é a paz de espírito, a tranquilidade da pessoa, e na medida em que ela é ameaçada, esse bem jurídico ele é ofendido. Correto? Vamos ver. Aqui. Crime de ação, o delito, ele é de ação pública condicionada. De onde concluímos isso? E é sempre importante fazer referência. Concluímos isso lá da descrição típica. Somente se procede mediante representação. Representação são os crimes que requerem, são os crimes de ação penal pública condicionada. Correto? Quem conduz a ação, quem propõe a ação é o Ministério Público, porém, o MP precisa, para a propositura da ação, ele precisa da representação, da manifestação de vontade por parte da vítima. Vamos olhar a pena aqui, gente, interessante. A pena de 1 a 6 meses, se for de ameaça, vamos voltar no constrangimento ilegal. Pena de 3 meses a 1 ano. Vejam vocês, a pena do constrangimento ilegal ela é uma pena maior, pena de 3 meses a 1 ano, porque nela, mais uma vez, a pessoa faz o que a lei não determina ou deixa de fazer o que a lei faz o que a lei não determina ou deixa de fazer o que a lei lhe autoriza. Então, nós temos um comportamento da vítima em função do constrangimento exercido sobre ela. A pena é maior, 3 meses a 1 ano. Já no delito de ameaça, vou voltar lá, no delito de ameaça, nós não temos no delito de ameaça, nós simplesmente temos a ameaça exercida pelo autor. A vítima, ela não é levada a adotar nenhuma conduta em razão desta ameaça. Então, a pena ela é menor, é de 1 a 6 meses apenas. Correto? É interessante a gente sempre fazer comparação das penas para vermos se o legislador andou bem, né? Se ele foi lógico ou não foi. Bom, gente, nós vamos aqui hoje também falar de 2 outros delitos. Esses delitos são delitos recentes. São delitos recentes. São delitos recentes, criados agora no ano de 2021. Inclusive, esse aqui tem até de origem inglesa, tem um nome bonito, né? Nós temos a designação aqui em português. O delito é chamado de delito de perseguição, mas no direito inglês ele é chamado de stalking. É isso? Stalking. Delito de perseguição. Vamos lá, a descrição típica dele. Perseguir alguém reiteradamente, alguma dúvida aí acerca da ameaça, gente?
Não? Constrangimento ilegal, não? Ameaça, não? Beleza. Vamos lá. Delito de perseguição. Como eu disse para vocês, tanto é que quando a gente tem essa inclusão aí de A, B e C, nós temos aí uma alteração. Ainda o legislador entendeu que ainda se trata de um delito contra a liberdade individual, por isso fez a sua inserção neste capítulo, e para não termos alteração de todos os números dos delitos, números de artigo, cria-se aí a categoria A, B e C. No caso aqui, o delito de perseguição, ele é tido como ele está aí na sequência do delito de ameaça, não é isso? Vejam vocês que interessante. Vamos lá à descrição típica. Mais uma vez, proveniente aí, a ideia é proveniente do direito inglês. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Vejam vocês que o delito, ele é muito amplo. A conduta, ela é muito ampla. Podemos entender que é um tipo específico de ameaça, né? É um tipo específico de ameaça, mas ainda assim ela é uma descrição típica muito ampla. Na verdade, ela foi criada, esse delito foi criado com propósito, em especial com propósito de combater as perseguições via internet. Via internet, né? Temos aí aqueles que são perseguidos nas redes sociais, aqueles lá que você bloqueia e cria 50 fakes diferentes, todos com propósito de perseguição. Essa foi a ideia que sedimentou, lógico que não somente a perseguição feita pela internet, mas essa foi a ideia primeira que sedimentou o delito de perseguição. Mais uma vez, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Então, veja, nós precisamos de uma constância, né? Reiteradamente, precisamos de uma constância para que o delito se configure, e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Essa previsão aqui de por qualquer meio é que deu espaço para que esse delito seja cometido, inclusive via internet, nas redes sociais, por meio da internet, né, por meio de redes sociais, via e-mail, enfim, restringindo-lhe integridade, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Vejam a amplitude, então. A integridade psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, até mesmo se houver uma intromissão na liberdade ou privacidade da pessoa. Vejam que são várias formas de cometimento desse delito. Ameaça à integridade física ou psicológica, pode ser exercido, como disse, por meio da internet, mas a circunstância aqui, o que difere, para falar o que difere, então, a ameaça do delito de perseguição? É a reiteração, porque tem que ser reiteradamente. Perseguir alguém reiteradamente, a reiteração, tem que haver uma constância. E por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Essa ameaça não precisa ser pessoal, né, gente? Ela pode ser, mais uma vez, exercida pela internet, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, restringindo-lhe a capacidade de locomoção. Tem gente aí que fica absolutamente perturbado, né?
desenvolve até aquela síndrome do pânico, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Vejam vocês que a pena ela é bem mais alta do que o delito de ameaça. Ele pode ser entendido aí como um subtipo do delito de ameaça, só que nele, o delito de ameaça, nós vimos que na classificação dele, vejam lá, vamos lá na classificação do delito de ameaça, ele é instantâneo, basta um único ato para a sua configuração. No delito de perseguição, nós precisamos da constância, precisamos da reiteração, por isso que a pena é maior, ok? A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Por óbvio, essas pessoas, elas são muito mais sujeitas, a serem abaladas em razão de uma perseguição, né, como está aí a própria titulação do crime. O bem jurídico, da razão da sua vulnerabilidade, seja criança, adolescente ou idoso, em razão da sua vulnerabilidade, há uma tendência ao bem jurídico, liberdade, ser muito mais atingido, daí porque a pena é aumentada de metade. 2, se o crime é cometido contra a mulher por razões do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Já nos referimos a ele quando estudamos lá o delito de feminicídio. São os mesmos critérios previstos lá no parágrafo 2º-A do 121, que são os critérios utilizados aqui para se constatar se o delito cometido contra a mulher foi em razão da condição do sexo feminino. Beleza? Então, se for contra criança, adolescente ou idoso, ou se for contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, no inciso 1, nós temos, tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, em ambos, né, nós temos uma maior vulnerabilidade, até mesmo em razão da circunstância da sua fundamentação ser a condição do sexo feminino. O que quer isso dizer? Nem toda perseguição contra a mulher configura, vai estar aqui com a pena aumentada pela metade. Ok? Inciso 3, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. É interessante, toda vez que nós temos essas previsões de causas de aumento de pena, ou qualificadora, quando fala de número de participantes, número de autores, por óbvio que a gente já exclui, ainda mais se estivermos falando de concurso de 2 ou mais pessoas, existe a possibilidade de cometimento, a mera coautoria já faz com que o delito tenha a sua pena aumentada. Nem todo delito cometido em coautoria necessariamente tem a sua pena aumentada. E é interessante, da mesmíssima forma que falamos lá do constrangimento ilegal, com o emprego de arma. Se esse constrangimento se dá por meio do emprego de arma, esta arma não necessariamente precisa ser arma de fogo, ok? Apenas se tivesse uma descrição ali com emprego de arma de fogo é que limitaríamos a essa. Então, essa causa de aumento pode ter por fundamento também o emprego de uma faca, de um punhal, de um canivete ou de qualquer outra arma. Tranquilo, gente? Então, vejam vocês, qual é a distinção? Eu disse para vocês que o fundamento primeiro, inclusive lá do direito inglês, que deu o fundamento, que teve a ideia que surgiu o crime de perseguição, chamado lá de stalking. Qual é a ideia? A ideia é
a perseguição feita via internet. Porém, não só perseguir alguém reiteradamente por qualquer outro meio, ameaçando-lhe a integridade física, psicológica, restringindo sua capacidade de locomoção, ou por qualquer outra forma, invadindo ou perturbando a esfera de sua liberdade ou privacidade. Reiteradamente e por qualquer meio. Por qualquer meio. Por mais que a ideia primeira fosse os delitos cometidos, as perseguições cometidas via internet, como disse, e-mail, rede social ou por qualquer outra forma, se esta perseguição for exercida também por outros meios, o delito vai estar configurado. Correto? As penas aplicáveis a este artigo, as penas previstas neste artigo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Se a pessoa vier a sofrer violência, onde é que nós temos a previsão da violência? Nós temos a previsão da violência lá no delito, no artigo 129. Não é isso que nós temos lá as diversas espécies de lesão corporal. Somente se procede mediante representação, assim também como o delito de ameaça, é de ação penal pública condicionada, para que o Ministério Público tome providências, é necessário a manifestação de vontade por parte da vítima. Ok? Vamos lá. Muito bem. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Como disse, a única limitação aqui... Não, até que não se aplica aqui não. Aqui para esse delito não. Realmente é qualquer pessoa e qualquer pessoa. O elemento subjetivo é o dolo. Não existe a previsão de cometimento deste delito por meio de culpa, né? Nós não temos a previsão de cometimento dele por imprudência, imperícia ou negligência. Objeto material é a pessoa contra a qual é exercida a conduta, é a pessoa que vem a ser perseguida. E o objeto jurídico, o que se protege desta pessoa é a sua liberdade individual. É a sua liberdade individual. Mais do que isso, é também a sua privacidade, a sua liberdade nos mais diversos aspectos, e também no fechamento do artigo aqui, nós temos o ataque, a previsão do ataque à privacidade. Então, objetos jurídicos aí, podemos ter bens jurídicos, não é, atingidos, podemos ter tanto a liberdade individual quanto a privacidade. É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, não há previsão, não há necessidade de nenhuma característica especial para o seu cometimento. É um delito material, nós temos uma efetiva alteração no mundo exterior para o seu cometimento, não é? A pessoa, ela efetivamente, o delito, nós temos alteração na medida em que temos o efetivo ataque ao bem jurídico. A forma livre, como disse lá na descrição típica, a ameaça pode ser, a conduta pode ser por qualquer meio, essa perseguição pode se dar por qualquer meio, né? Perseguir reiteradamente e por qualquer meio, então é um delito de forma livre. Delito comissivo, não existe a previsão da sua prática, não há de se pensar no cometimento do delito mediante omissão.
aqui é interessante, nós não temos muitos no código, né? Mas esse é um delito permanente. Por que ele é um delito permanente? Ele é um delito permanente porque, como nós vimos lá na descrição da conduta, perseguir alguém reiteradamente. Se tivermos apenas um ato isolado, nós podemos ter o delito de ameaça. Nós podemos ter o delito de ameaça, ou até mesmo o delito de constrangimento ilegal. Essa reiteração faz com que esteja presente aí, fique configurado o delito de perseguição. Acho que é uma das suas principais características. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa, mas é interessante dizer que lá no parágrafo 1º, inciso 3, há a previsão de que, se for cometido por 2 ou mais pessoas, nós teremos a pena aumentada de metade. É um crime de dano, efetivamente a privacidade, efetivamente a liberdade vem a ser atingida, e da mesma forma, delito de ação penal pública condicionada. Onde você viu isso, professor? Lá no parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Ok? Ação penal pública condicionada. Este delito aqui, gente, da mesmíssima forma, foi um delito, o último dos delitos que nós vamos ver hoje, foi um delito também criado agora no ano de 2021. É interessante que nós sempre, por mais que a lei, lá na Lei Maria da Penha, que não é apenas uma lei que estabelece crimes, né? A Lei Maria da Penha, na verdade, ela trouxe um aumento de pena para vários delitos, mas a Lei Maria da Penha, ela não fazia referência, por mais que ela conceituasse violência psicológica, né? O que viria a ser, nós não tínhamos a previsão de um delito cujo ataque fosse a violência psicológica contra a mulher. Nós já temos um aumento, temos uma forma qualificada na lesão corporal, temos no homicídio, temos em outros delitos, mas quando o ataque era meramente psicológico, nós não tínhamos a previsão de uma conduta típica, de um crime, por mais que desse margem, por exemplo, a medidas protetivas, mas ainda não configurava delito, correto? Lei de 2021. Artigo 147b, como disse, ainda um subtipo do crime de ameaça. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e a perturbe. Perdão, deixa eu ler aqui. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe. Vejam vocês, gente, eu vou lendo aqui o tipo, e vejam vocês que nós temos a presença aqui de elementos constitutivos de outros crimes. Só que, ao final aqui, o bem atingido é a saúde psicológica e a autodeterminação. Mas nós vemos aqui descrições de outros delitos. Prestem atenção. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento,
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do seu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Vejam vocês, a pena é a mesma, foi criada como a mesma lei que criou a violência psicológica contra a mulher, foi a lei que também criou o crime de perseguição. E a pena dos dois é a mesma, não é isso? Vamos conferir? Seis meses a 2 anos, 6 meses a 2 anos, exatamente. Vejam que interessante, gente. O delito é amplíssimo, não é isso? O delito é amplíssimo. Se você olhar a descrição típica dele, é imensa. Em razão disso, na previsão na previsão aqui, no preceito secundário, onde nós temos a previsão da pena, aqui mesmo nós já temos a previsão de que, se a conduta não constitui crime mais grave, se a conduta não constitui crime mais grave. Porque, vejam vocês, nós temos a previsão da limitação do direito de ir e vir, nós temos determinados delitos, como nós vamos ver, cuja pena é muito maior, quando nós temos delitos, por exemplo, de cárcere privado ou de qualquer outra natureza. Nós temos aqui a previsão de ridicularização, de humilhação, temos lá os delitos contra a honra, enfim, este dano psicológico aqui, este dano emocional, e é importante dizer que todo crime dá espaço para causar um dano emocional, né? Dá espaço para causar um dano à saúde psicológica, tanto dá, e eu estou falando de todo delito, tanto dá que nós temos a previsão aí, 99% dos delitos. Você pode simultaneamente entrar com uma ação de indenização por danos morais, não é isso? Você foi roubado, você foi assaltado, você foi vítima de estelionato, enfim, você pode ter danos psicológicos, você pode ter sua saúde psicológica afetada, e isso dá espaço para uma ação de indenização. Aqui, da mesma forma, em que aqui também não seria de forma diferente, né? Aqui, inclusive, a previsão legal ela é expressa no sentido de proteção à saúde psicológica ou autodeterminação. Tranquilo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos aqui no tipo a própria previsão de que, em razão da amplitude da descrição típica, este crime só vai se fazer presente se a conduta não constituir crime mais grave. Beleza? Nós voltarmos lá, quer ver? Não, constrangimento ilegal, a pena é baixa. Se houver um constrangimento psicológico à mulher, nós ainda vamos ter violência psicológica. Se o constrangimento por contra a mulher exercido nestas circunstâncias aqui, a pessoa responde pela violência psicológica e não pelo constrangimento ilegal. Muito bem, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a mulher, né? O crime ele é cometido contra a mulher. Elemento subjetivo é o dolo, não existe a previsão de seu cometimento por culpa. Objeto material, a mulher, sobre a qual é exercida a conduta. O objeto jurídico é a sua liberdade individual, é a sua paz de espírito, é a sua tranquilidade. Quanto à classificação, é um crime comum? Comum.
pode ser cometido por qualquer um, é um delito material. Nós temos um efetivo ataque ao bem jurídico, não é? E além disso, nós temos aí uma alteração no mundo natural em razão da conduta delitiva. É um delito de forma livre, vocês viram que na descrição típica, nós temos na sua finalização aqui, ou qualquer outro meio, então é um delito de forma livre. É um delito comissivo, não dá para imaginarmos seu cometimento via omissão. É um delito instantâneo, diferentemente do crime de perseguição que acabamos de ver, né, o delito anterior, em que há necessidade da sua prorrogação no tempo, aqui basta um ato. Delito unissubjetivo, basta o seu cometimento por apenas uma pessoa. É um crime de dano, nós temos um dano psicológico, da mulher, e é um crime de ação pública condicionada. Crime de ação pública condicionada? Não, gente, perdão. É porque esse slide aqui foi feito há pouco. Não é um crime de ação pública condicionada, viu? Ele é um crime de ação pública incondicionada. Nós tivemos a previsão aqui de representação no delito de perseguição, tivemos a previsão de representação no delito de ameaça, porém, no delito de violência psicológica, nós não temos a previsão da necessidade da representação. Então, isso aqui foi uma falha aqui quando eu elaborei o slide. Não é delito de ação pública condicionada, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público pode agir independentemente de manifestação de vontade da mulher. Ok? Gente, hoje nós vamos falar apenas destes 3 delitos. Quer dizer, falamos de 4, né? Falamos de violência psicológica à mulher, falamos de perseguição, falamos de ameaça e falamos de constrangimento ilegal. Na próxima aula, nós falamos dos demais delitos, e acho que vamos falar de violência a domicílio, violação de domicílio também. Falamos aqui dos demais delitos contra a liberdade individual, sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga de escravo. Isso, são só esses 2. Algum questionamento aí, gente? Tan, 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 tan. Não entendi quem colocou. Não entendi. Aqui está descrito. Sim, sim, desculpa, eu tenho até que pedir desculpa a vocês, mas é realmente foi a circunstância, o material estava pronto, só que aí na hora que eu fui conferir com a legislação, que eu dei essa matéria, foi no ano de 2020, aí na hora que eu fui conferir, o slide não estava de acordo, foi em razão disso. Correto? Mas eu vou disponibilizar para vocês mais cedo, sim. Podem ficar tranquilos. Não entendi aí, não? Como é que está aí, gente? Tabacaria? Está aqui designado desta forma. Vou interromper a gravação aqui, gente. Deixa eu interromper aqui de qualquer forma. Fui pontual como? Não entendi.
Não entendi a sua colocação. Não, infanticídio. Ah, então foi um erro lá. Não, você fala em que aspecto? Essa é a fundamentação legal. Essa é a fundamentação legal. A ideia de toda a legislação, a ideia de toda a legislação aí voltada a dar uma maior proteção da mulher, o fundamento é a maior vulnerabilidade. Não existe nenhum outro fundamento. Não existe nenhum outro fundamento. Porque, na verdade, vocês vejam que nós temos previsão, como nós vimos aí agora há pouco, temos idoso, criança, não é? O que justifica a maior vulnerabilidade? A mulher, em razão da sua condição de mulher. É a maior vulnerabilidade. Tem muita gente que, na verdade, tem muita gente que entende errado, né? Tem muita gente que entende errado, na verdade, que não deveria haver essa proteção, que essa proteção não tem fundamento. Mas, enfim, você não concorda você não concorda com essa proteção legal ou você não concorda com o fundamento? O que você acha que fundamenta essas previsões legais? Sim, o que você acha que fundamenta essas previsões legais? Ou você é contra essas previsões legais? Você acha que o fundamento é outro ou você acha que não deveria existir previsão legal neste sentido? Como disse, há quem discorde dessas previsões, não sei se é seu caso, e há quem entenda que o fundamento é outro. Bom, deixa eu interromper aqui a nossa gravação.